E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Vocês sabiam que Flor de Lis tentou por diversas vezes colocar alguns planos em ação? O plano A não deu certo, o B e também o C. E você sabe qual é? Vai vendo! Pegando um gancho em tudo que foi dito aí sobre o caso Flor de Lis e essa conversa, não me estranha. E eu acredito particularmente que a Flor de Lis, ela cumpre muito bem aquele ditado que diz: pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. E por que ela faz isso daí? Eu consigo perceber na narrativa de Flor de Lis uma estratégia que consiste no seguinte: vamos fazer o plano A. Se o plano A não der certo, vamos para o B. E se não der certo, vamos criar um C. O plano A, a narrativa dela, era de que o Anderson do Carmo foi um herói da família. Foi desmascarada, aí mudou a conversa. Então vamos para o plano B. Jogando a culpa pro Lucas. Essa conversa tem dado certo até um certo ponto. E mesmo que tenha alguns resquícios de verdade, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, nós vemos que a Flor de Lis, o que ela faz? Ela acalora o assunto, torce os fatos, despeja do jeito que lhe convém e romantiza toda a situação. E ela faz isso muito bem, diga-se de passagem. Quer um exemplo disso? Olha só. Quando ela cedeu uma entrevista ao Cabrini, o Cabrini perguntou para ela: você era fiel ao seu marido? Sim. Ele era fiel a você? Sim. Nunca teve nenhum caso? Não. Isso no primeiro dia da entrevista. No segundo dia da entrevista, ele levou Flor de Lis. Primeiro foi no apartamento, não sabemos qual é o apartamento, mas enfim. No segundo dia da entrevista, levou ela dentro de sua residência, exatamente no local onde Anderson do Carmo perdeu sua vida, e perguntou: você ficou sabendo que Anderson do Carmo tinha relação com suas filhas e o seu filho se vingou dele? Quando a gente vê a resposta dela: eu fiquei sabendo pela TV, fiquei sabendo pela mídia. Ali a gente vê que quando ela se sente encurralada, o modus operandi dela não é ela assumir a bronca. O modus operandi dela não é ela: eu errei, me perdoe, estou equivocado. Não. Ela procurar um bode expiatório, procurar alguém para despejar toda a culpa. Nesse último vídeo do Rede Rio, eu percebi um ponto. Logo no início, até nos primeiros minutos, parece que foram 2 ou 3 vezes a juíza falou assim: não é isso que eu estou te perguntando. E ela: Não deu pra segurar. É porque eu não consigo, eu não sei. Então você percebe que, me perdoe a expressão aqui, gente, como diz uma inscrita aqui do canal, que me acompanha, essa demônia, essa besta fera, ela já usa isso há muito tempo. Só que ninguém tinha percebido. E ela mescla tão bem a verdade com inverdades, que ela vive num mundo de fantasia que tem hora que você fala: rapaz, essa mulher devia escrever uns filmes da Marvel. Essa mulher devia escrever uns romances aí cabuloso. Porque ô mulher criativa, ela tem uma criatividade medonha. Mas enfim, eu quero ver quando se juntar, como diz o reverendo Hafner, esse cipual de mentiras e colocar assim: você mentiu nisso, você mentiu nisso, você mentiu nisso. Eu quero ver o que ela vai falar. Quando o Extra falou assim: existem 8
Não são 1, 2, 3, 4, 8 incoerências nos 2 primeiros depoimentos de Flor de Lis. O que ela fez? Ah, isso é uma fake news! E bateu o pé toda braba. Porque não eram 8, eram 7. Só por causa de um pequeno detalhe, ela alterou toda a conversa, mas representou de um jeito que todo mundo que foi lá viu que a notícia era uma inverdade só por causa de um pequeno detalhe. E ela ainda saiu por cima. Ô mulher capirotesca. Eu acho que essa daí, quando... Ó, Deus me perdoe, não estamos julgando não. Mas se ela chegar na porta do Zinfa, o Lúcio fala: vai embora, não quero tu aqui não, besta fera. Vou, Ticão, não quero tu aqui não. Tu vai tomar conta de tudo e eu fico sem nada. Vai embora, besta fera. Eu tenho certeza disso. Lobato, continue. Ô André, pegando uma carona em cima do que tu falou, vale lembrar que ela pegou também, tá, trechos, a pessoa que faz os vídeos dela no segundo canal, chamando esses aqui, no caso, citando a gente, citando até o Rede Rio, de matéria sensacionalista, dizendo que nós estaríamos criando uma situação para quê? Para que a opinião pública estivesse levando uma inocente a passar por uma situação que a mesma não deveria. E aí eu olhei, eu falei, eu vou assistir esse vídeo até o final. E a narrativa, a pessoa que narra o vídeo, diga-se de passagem, você percebe uma falta de vontade da narrativa também da pessoa. A pessoa está narrando uma história, mas sem nenhum pingo de vontade de narrar aquilo. E fica muito claro a estratégia. Eu já comentei isso aqui várias vezes. A intenção da deputada nesse momento é atrair e fazer com que a opinião pública se volte contra os canais que estão opinando e falando do caso dela. Isso fica muito evidente. Inclusive, eu vi uma matéria num canal aonde ela diz o seguinte: quando nós ganharmos vitória completa, nós iremos fazer um culto de ação de graça em Israel. E aí, fica evidente que ela está tentando confundir a cabeça das pessoas que lhe assistem. Eu disse aqui uma vez, uma pessoa me falou assim: Lobato, essa mulher já era. Gente, mesmo com tudo que está acontecendo, só o Facebook de Flor de Lis tem um alcance de mais de 100 mil pessoas, tá? Ela faz uma live e ela alcança mais de 100 mil pessoas na live dela. Eu até fiz essa observação. Pode falar, Marconde. Entre Facebook e Instagram, chega a quase 500 mil pessoas. Olha aí, pessoal. Então, se vocês olharem, o poder de alcance dela, mesmo com tudo que está acontecendo, é muito grande. Absurdo. Nós estamos falando, é absurdo, nós estamos falando de 500 mil de pessoas. É 500 mil de pessoas que acredita literalmente. E vou falar, tem força para criar um estrago. Tem força aí para fazer um estrago. Então, quando a gente comenta aqui na questão da deputada Flor de Lis, ela está segura de um lado, porque, embora os canais de conteúdo estão falando do caso, mas ela tem pessoas que estão trabalhando para que a imagem negativa a respeito dela seja apagada. Você pode pegar os fã-clubes, né? Estão sentenciando, estão criando isso, é um poder de publicidade muito grande em volta. Pode falar, Carpano. Rapidinho, só um detalhe aí.